Graça e paz, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. Minha oração constante ao Senhor é que cada um dos irmãos possa estar experimentando do cuidado, da proteção e do amor de Deus diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo no cotidiano, principalmente na pandemia que estamos enfrentando. E por essa razão eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Me acompanhe na leitura. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Também escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Este é o texto de Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, que quero, nesta noite, neste culto de quarta-feira, compartilhar com os irmãos. Vamos orar antes. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Peço ao Senhor a bênção de podermos entender, compreender e aplicar a sua palavra em nossos corações. Deus querido, rogo a tua bênção sobre a vida dos teus filhos que me acompanham na meditação desta noite e que eles possam, ao meditar neste texto, ao refletir comigo na tua palavra, encontrar orientação para o enfrentamento de todas as circunstâncias que estamos vivendo no momento. Peço a tua bênção, sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto que acabo de ler é um texto conhecido da igreja porque ela narra um problema muito sério que aconteceu na igreja em Jerusalém, a primeira igreja cristã que surgiu. Naquele momento, a igreja estava vivendo, posso dizer assim, uma lua de mel, com todos os líderes, o trabalho e tudo mais. Boa liderança, o povo servindo fielmente, havia uma transformação na vida das pessoas, o frescor da alegria de seguir a Cristo Jesus trazia àqueles homens e mulheres uma maturidade espiritual que impactava a cidade onde eles moravam. Pois bem, o texto bíblico que acabamos de ler, ele fala de um problema que surgiu. Nós devemos sempre entender que, por mais que estejamos fazendo a vontade de Deus, não nos isenta de dificuldades, não nos isenta de problemas. Nós experimentamos as dificuldades na busca de fazer a coisa certa. E nesta busca de fazer o que é certo, ocorrem dificuldades, ocorrem erros, ocorrem problemas. Aí fica a pergunta: como resolver estes problemas? O texto narra que naquela igreja haviam 2 grupos formados por judeus e formados por helenistas ou gregos, pessoas não judias. E eles, como a nossa igreja, por exemplo, tem um departamento de ação social, aquela igreja havia decidido: olha, as viúvas, aquelas que necessitam realmente, nós vamos montar uma cesta básica de alimento para estas mulheres, para que elas tenham sustentação, para que elas tenham com que se alimentar, porque elas não têm família para cuidar delas. E assim foi decidido na igreja. Só que, aqui no capítulo 6, nós encontramos um problema, porque
as viúvas que pertenciam às famílias judias, que eram de Jerusalém, a cidade, não é? Estavam sendo beneficiadas mais do que aquelas famílias de não judias, não judeus. Não é? As viúvas não judias estavam recebendo menos a porção do auxílio. Isso criou um conflito. E o que a igreja fez, ou a comunidade, ali o termo ainda igreja não era muito usado, mas a comunidade chamou os apóstolos, olha, resolve esse problema. E os apóstolos disseram, olha, entendemos o seu problema, mas não é certo deixarmos de pregar o evangelho, de anunciar a palavra, para ficar cuidando desses problemas administrativos internos, por mais que eles sejam importantes. Então eles falam, olha, escolha entre vocês pessoas de confiança de vocês, que têm um bom testemunho, que demonstram uma transformação real de Jesus Cristo, e estas pessoas vão cuidar desta necessidade. E eles fizeram isso, gostaram da ideia, escolheram e apresentaram aos apóstolos, olha, nós escolhemos estes aqui e eles vão nos ajudar. Aquilo trouxe uma grande alegria, uma solução do problema e encaminhou a situação para a melhor situação possível. E aí a igreja voltou à sua atividade, que era a atividade de anunciar o evangelho. Então, de uma forma resumida, foi isso que aconteceu. E da mesma forma que lá, aqui, no nosso tempo, também acontecem problemas, acontecem dificuldades, acontecem mal-entendidos, acontecem escolhas que causam dificuldades. Como resolver isso? Como que esse texto pode nos ajudar a solucionar problemas? Portanto, gostaria muito que você guardasse esse título na sua mente. Problemas reais precisam de soluções reais. Às vezes nós estamos enfrentando problemas, estamos enfrentando dificuldades, e ao invés de irmos na direção de solucionar aquele problema de forma real, de forma permanente, de forma que venha a existir solução, ficamos sonhando com o ideal. Ah, se fosse assim. Alguns vivem no passado, dizendo, antigamente não era assim, por isso. Então, a questão não é apontar por que existe o problema, mas trazer solução para este problema. Por isso que, na reflexão desta noite, eu quero convidar o irmão a pensar comigo. Problemas reais precisam de soluções reais. E o texto de Atos, capítulo 6, do verso 1 a 7, nos orienta a como buscar, como encontrar e como agir para resolver estes problemas. Sejam eles quais forem, não importa o tipo de problema. Esta experiência dos apóstolos com a igreja, sob a orientação da palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, proporcionou uma solução real. Portanto, problemas reais precisam de soluções reais. E a primeira atitude na busca da solução de qualquer dificuldade, qualquer conflito, começa com essa palavra: converse. Isto, converse. Não acuse. Conversar. Expor o problema de tal maneira que ofereça ao outro lado entender que pode ajudar, que pode auxiliar, que pode ter uma palavra de solução. Os discípulos, eles estavam na igreja. Os apóstolos, no caso, depois que Jesus sobe aos céus, aqueles 11 discípulos, né, que Judas havia cometido suicídio, então aqueles 11 que permaneceram se tornaram apóstolos. E eles estavam ali dirigindo a igreja, conduzindo. E surgiu esse problema. O que foi que aconteceu? O texto bíblico nos diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os versos 1 e 2, né? Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas.
Veja o que acontece em primeiro momento. Houve um problema, estava havendo uma dificuldade, e ao invés de, vem cá, vamos resolver, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a apontar apenas os erros. Os apóstolos, então, o que eles fizeram? Chamaram, convocaram, vamos conversar, vamos dialogar, vamos encontrar uma solução. Os apóstolos deixaram muito claro para aqueles que estavam com eles de que precisavam conversar para identificar o problema, para saber o que está acontecendo. Muitas vezes sofremos em nossos ambientes, na vida da igreja, porque trazemos a nossa queixa dentro de uma realidade, às vezes fora do contexto, e simplesmente jogamos isso no meio de uma conversa. E aí não encontramos solução. Os apóstolos imediatamente, quando viram aquilo acontecendo, o que eles fizeram? Vamos conversar, vem cá. Convocou todo mundo que estava envolvido, no caso era a igreja inteira, e encontraram uma forma inicial de encaminhar o problema. Portanto, se queremos nós resolver os nossos problemas de maneira real, precisamos buscar soluções reais. E o primeiro passo é conversar. Esse é o processo de dialogar. Ok? Em segundo lugar, o verso 2 nos mostra um outro passo muito importante na solução de qualquer problema, que é delimitar. O que quer dizer? Estabelecer os limites da solução. Nem sempre é fazer o que a gente quer, mas é fazer o que é possível com as pessoas certas. Olha que o verso 2, eu vou repetir o verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos ou deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos, eles perceberam o problema e possivelmente os irmãos estavam querendo que eles assumissem e resolvessem o problema. E aí os apóstolos disseram: olha, não é certo, não é razoável nós deixarmos de fazer a tarefa que Deus nos deu para resolver isso que é importante, mas que não é a nossa responsabilidade direta. Delimite. Muitas vezes nós, para resolvermos problemas, o que fazemos? Assumimos compromissos que não são nossos. Assumimos responsabilidades que não são nossos deveres. E aí nos sobrecarregamos. E se você está fazendo algo que está se sobrecarregando, você não faz bem o que é sua atribuição e nem executa bem aquilo que é esperado pelos outros. Por isso, delimite, ponha limites e diga: olha, minha responsabilidade eu alcanço até aqui. O próprio Senhor nos ensina que tudo o que fizermos devemos fazer conforme as nossas forças. Deus não nos pede além de nossas capacidades. Deus não nos chama para fazer mais do que aquilo que Ele nos pede. O Senhor Jesus nos pediu que fôssemos testemunhas. Nem todas as testemunhas, por exemplo, são professores de escola bíblica dominical. Vou colocar o nosso contexto hoje. Nem todos têm essa habilidade de ler um texto de uma revista, ou da Bíblia, ou de um outro material e compartilhar com outros. Nem todos têm a habilidade, o talento de ir à frente à igreja e cantar louvores ao Senhor. Não por causa da voz, às vezes por causa da timidez, não consegue ficar lá na frente. Deus coloca cada um dos seus servos em seus lugares para executar as tarefas que Ele estabeleceu. Por isso que há esse delimitar. Os apóstolos então ensinam à igreja: olha, esse é um problema real. Nós estamos conversando, ele existe e precisamos solucioná-lo. Então precisamos encontrar as pessoas certas para fazerem as coisas corretas. E não sobrecarregar um ou outro, ou uma meia dúzia para fazer para todos.
Então, meus irmãos, para podermos encontrar soluções reais para os nossos problemas, para encontrarmos, sim, soluções reais para os nossos problemas reais, precisamos, em primeiro lugar, conversar, dialogar, mas em segundo lugar, estabelecer os limites para a solução desse problema. Até onde eu posso? Em terceiro lugar, depois de você conversar e delimitar, você precisa mostrar a possível solução. Por que eu digo isso? Veja o que diz os versos 3 e 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que orientação incrível. Muitas vezes nós ouvimos pessoas com dificuldades e com problemas, e ao invés de trazerem soluções quando são questionadas, elas só dizem que é um problema, que não tem solução, que não vai dar para resolver, que não é capaz. Mas o nosso Deus nos tem chamado, nos tem separado, tem nos dado o seu Espírito. Algo que é muito importante, a gente sempre repete nas mensagens, que Deus não chama capacitados para fazer a sua obra, mas capacita-nos para fazer esta obra. A capacidade não é nossa, vem de Deus. Por isso, da nossa dependência, da nossa confiança. Quando os apóstolos ouviram um problema, depois de chamá-los para uma conversa, os apóstolos, estabeleceram os limites. Olha, nós podemos fazer até aqui. Os apóstolos imediatamente apresentaram uma solução à igreja. Olha, escolha entre vocês pessoas que vocês respeitam, pessoas que dão bom testemunho, e estas pessoas estarão cuidando deste serviço, desta situação, e nós poderemos nos consagrar à obra que Deus nos tem dado. Distribuiu tarefas. Eles mostraram de maneira muito clara a solução, o caminho para a solução daquele problema. Quantas vezes eu e o irmão nos deparamos com dificuldades porque justamente apenas ficamos repetindo as dificuldades que existem e não apresentamos soluções práticas para resolver aquele problema. Soluções, quando eu falo ideias. Por exemplo, de repente você pode ouvir um irmão com um problema e Deus está mostrando a você o caminho para chegar à solução. Uma palavra, um gesto, uma atitude. Como é bom, irmãos, eu estava acompanhando uma família com relação a um problema financeiro, e fui convidado, pastor, como é que a gente resolve? E eu tenho uma ideia, que tal fazermos isto? Eu não falei, vão lá e façam, não. Que tal fazermos isto? Eu me coloquei no caminho para poder ajudar, mas eles deveriam executar aquilo. E eles executaram, e eu pude acompanhar, e a solução veio no tempo necessário. Muitas vezes, nós que estamos do lado de fora de um problema, estamos vendo as possíveis soluções. O problema é que muitas vezes, muitos de nós veem o problema, fica repetindo que é um problema, tecendo comentários que não vão solucionar o problema, e o problema continua. Então, se você está vendo um problema, se você está vendo uma situação que está causando desconforto, mostre a solução. Que tal fazermos assim? E deixe as pessoas decidirem, deixe aquela pessoa que está com dificuldade, você mesmo, se você estiver com um problema, com uma dificuldade, enfrentando uma luta, e alguém chega para você e lhe mostra que tal fazer isso. Não fique imaginando que a pessoa está se intrometendo. Se você verbalizou, se você mostrou a dificuldade, ela está lhe apresentando uma solução. Olhe com carinho, olhe com atenção, principalmente se for uma sugestão, uma solução mostrada com amor. Os apóstolos trouxeram à igreja
toda esta situação. E aí o que foi que aconteceu? A igreja ouviu o conselho, gostou da ideia, né? Eles mostraram as possíveis soluções e aí a igreja se reuniu e escolheu aqueles que seriam então os diáconos, que exerceriam um trabalho muito importante na vida da igreja. E como eles hoje exercem um papel importantíssimo na vida da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja gostou da ideia, escolheu, e aí o que eles fizeram? Olha, vocês vão ter esta incumbência, confiamos em vocês. A igreja então encontrou solução numa quarta atitude que eles tomaram, além de conversar, além de delimitar, né, os limites do que pode e não pode, além de mostrar as suas possíveis soluções, a igreja então fez algo muito importante, delegou e confirmou. O que é isso? Muitas vezes vemos um problema, sabemos a solução e ficamos pensando assim, mas fulano daria tão certo aqui, né? Beltrano seria ótimo para fazer aqui, mas só fica nisso. Não vamos na direção da pessoa e dizemos, olha, eu tenho orado e você é a pessoa ideal por estas e estas razões. Talvez a pessoa fale, não, mas não é assim, eu tenho medo, tenho dificuldade. Não é o momento. Quando será o momento? Quando será o momento de encontrarmos solução para o nosso lugar no reino de Deus? Quando será o momento de resolvermos os nossos problemas? Os apóstolos ouviram a igreja, deram a orientação, estabelecendo limites, e é interessante que aqui no verso 5 e 6 diz assim, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. É por isso, por exemplo, quando nós temos eleição da igreja, né, a Igreja Batista, ela faz aquela comissão que é para resolver um problema, não é para causar problema. Ela ora, trabalha, se dedica, tem esses nomes. Muito bem, todos esses nomes foram consultados, foram, beleza, então vamos lá. Agora vamos para a Assembleia, a igreja vai decidir. E a igreja diz, sim, nós confiamos em você para que exerça este papel, porque reconhecemos em você a pessoa certa para nos ajudar. Foi isso que aconteceu ali. E aí a igreja trouxe aos apóstolos aqueles homens que foram escolhidos e os apóstolos impuseram as mãos consagrando-os. É a mesma coisa quando nós oramos no dia 31 de dezembro, naquele culto de vigília, consagrando aqueles que foram eleitos. Estamos dizendo, reconhecemos a autoridade de vocês no trabalho que nós exercemos. Vocês fazem parte e nós apoiamos e estamos com vocês. Cada um de nós recebeu esta atribuição. Eu, como pastor, tive um grupo de pastores, mais de 12 pastores na minha consagração ao ministério pastoral há mais de 30 anos atrás, e como aquela noite foi uma noite importante, porque homens chamados por Deus, estenderam a mão sobre a minha cabeça e disseram, consagramos você para a obra que Deus lhe deu. Eles estavam trazendo para mim a seguinte palavra, confiamos que você vai fazer a obra. Da mesma forma, na igreja, quando a igreja elege e direciona, da mesma forma, quando nós temos um problema, uma dificuldade e estamos em busca de uma solução e escolhemos tal resposta ou tal pessoa para solucionar o problema. Meus irmãos, problemas reais precisam de soluções reais. E é por esta razão de que quando nós estamos vivenciando um problema, não podemos gastar o nosso tempo
como a igreja no começo, no verso 1, começou com murmuração, com reclamação. Nós temos que conversar, nós temos que mostrar o que realmente podemos fazer. Nós temos que estabelecer de maneira muito clara quais são as possíveis soluções, identificar estas soluções, para que possamos então, ao encontrar uma solução, ou de repente várias, dar a responsabilidade ou a direção para solucionar aquele problema. Mas sabe o que é interessante? O verso 7 do capítulo 6 de Atos diz assim que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quando veio a solução, quando as atitudes foram tomadas de maneira correta, a igreja manteve o foco. A igreja volta para o que é importante. Ela se mantém o foco. O verso 7 diz: crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número de discípulos. O resultado de quando procuramos a solução de forma correta, todos nós voltarmos a fazer o que é realmente importante na igreja: o anunciar da palavra e o multiplicar de discípulos. A igreja de Jesus Cristo está aqui para honrar a Deus através da pregação da palavra e de multiplicar discípulos, de compartilhar com outros esta palavra. E não compartilhar problemas, e não compartilhar murmuração, e não compartilhar queixas. Por esta razão, meus irmãos, sempre, se quisermos encontrar soluções reais para os nossos problemas, precisamos trazer, desenvolver, praticar ações que nos levem a esta solução. E que este espaço simples, na experiência da igreja, possa ajudá-lo a solucionar problemas reais. Que Deus te abençoe e que possamos ter uma quarta-feira de paz. No nome de Jesus, vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela reflexão deste momento, que teu povo possa nutrir-se de tua palavra e deste nutrir, compartilhar com cada um a alegria, a certeza de que os problemas, mesmo existindo, o Senhor sempre nos traz a solução que nos proporciona a bênção de podermos exercer a obra que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos encontrar solução na sua palavra. Conduz-nos, ó Deus,